O seu cabelo tem caído muito? Você já passou aí por vários tratamentos e não consegue ter resultado? Então esse vídeo ele vai te ajudar muito, porque eu vou te contar a causa real por trás da alopécia, que poucos conhecem. E vou te contar também histórias reais de cura sem medicação da alopécia. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Thaís Silveira, terapeuta integrativa, especialista e pioneira da técnica Seven Healings e medicina germânica no Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre queda de cabelo. Você tem passado aí por episódios de queda de cabelo? Coloca aqui nos comentários para mim. Ou mesmo se você conhece alguém que tem sofrido com esse problema, também já encaminha esse vídeo para essa pessoa. Aproveita e se inscreve aqui também no meu canal, se você ainda não é inscrita, porque toda semana nós temos aqui vídeos novos sobre saúde integral. Então vamos lá. Existe uma causa aí principal por trás da queda de cabelo, que é responsável por mais de 90% dos casos de alopécia, que é um conflito emocional de separação. E eu vou te explicar aqui o que seria esse conflito emocional. Então aqui, por exemplo, pode ser quando você se afastou de alguém que você gostava, de alguém da sua família, por exemplo, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu esposo, ou você passou por essa perda de contato, esse processo de ruptura de alguém que te oferecia proteção ou mesmo de alguém que acariciava os seus cabelos, seja na infância ou seja na fase adulta. Quando você tem esse processo de ruptura, de perda de contato, de separação com essa pessoa, né, ou que acariciava o seu cabelo, ou uma pessoa que te oferecia proteção, o seu cabelo ele pode responder. E aqui é um conflito emocional. E esse conflito emocional, ele vai afetar diretamente o seu corpo. Então, é uma causa biológica, porque ela vai afetar o seu corpo físico. O emocional, ele afeta diretamente o corpo físico. E essa é a causa real comprovada por trás dos quadros de alopécia. Para você ter uma ideia, eu vou compartilhar aqui com você, para que você entenda melhor, compreenda melhor essa causa na prática, né? E como o corpo responde a esse conflito de perda de contato, de perda de proteção, de separação, e que o seu cabelo pode cair. Eu vou te contar aqui uma história real, tá? De cura da minha paciente que passou em sessão comigo. Ela chegou para mim com um quadro de alopécia androgenética e logo na primeira sessão eu consegui mapear através do mapeamento da técnica Seven Healings, que é a minha especialidade terapêutica na medicina integrativa, onde eu vou identificar, mapear exatamente com todo o passo a passo da técnica. Eu vou fazer um mapeamento para identificar o caminho dessa doença, ou seja, eu vou fazer o caminho da doença no corpo, identificando exatamente a origem dela, de onde ela veio. E no caso dessa paciente que chegou para mim para tratar esse quadro de alopécia androgenética, ela já tinha esse quadro, já estava se manifestando há muitos anos, há mais de 10 anos na vida dela. Então ela já estava praticamente com o cabelo muito fininho, estava com uma queda muito grande. No caso dessa paciente, logo na primeira sessão eu já consegui identificar a causa e a gente tratou essa causa em sessão. E a causa da alopécia dela, ela vinha, o registro vinha do avô paterno dela. Quando ele, em determinado momento da vida dele, descobriu que na verdade a mãe dele não era a mãe biológica. Aquele momento para o avô dela foi um choque emocional muito grande e isso impactou diretamente ela, porque a gente também tem memórias transgeracionais que nós chamamos memórias genéticas, bagagens que nós carregamos. Então ela carregava esse registro de perda que vinha do avô, ou seja, ela já tinha uma fragilidade herdada que foi se ativar, ou seja, mesmo sendo um conflito, uma causa que venha de forma herdada, a pessoa precisa passar por algum tipo de conflito emocional ao longo da vida para ativar essa memória, para ativar essa fragilidade no corpo. No caso dessa paciente, o que aconteceu? Quando que essa fragilidade foi acionada, né? Qual foi o estresse, o gatilho, para que ela realmente passasse a ter a queda de cabelo? Foi exatamente quando o pai dela começou a beber muito, então ela tinha problemas com o pai nesse sentido, muita preocupação. Então teve também vários conflitos onde ela se sentia desprotegida, onde ela se sentia muitas vezes impotente por não poder cuidar do pai. Ela se sentia muitas vezes sozinha ao longo da sua infância, porque ela não tinha essa proteção do pai. E logo depois, também, na fase adulta, ela, por ter muitos problemas, muitos conflitos com o pai dela, ela acabou também atraindo um parceiro semelhante, que também tinha muito problema com bebida. E tudo isso envolvia o quadro dela de alopécia androgenética. Tudo isso eu consegui mapear logo na primeira sessão. Então existiam muitos conflitos de separação, desde a fragilidade herdada do avô paterno dela, quando descobriu que na verdade a mãe não era a mãe biológica,
Então já foi uma ruptura, já foi uma sensação de perda de proteção, de perda de contato, de separação. Depois essa memória acabou se ativando na infância dela, quando o pai começou a beber e eles começaram a ter problemas nesse sentido. E ela sentiu muito a ausência do pai. E mais uma vez vem aqui a ausência, a perda de proteção, a separação. E logo depois, na fase adulta, ela também teve esses conflitos com o parceiro dela, com o marido dela. E, mais uma vez, causas relacionadas a processos de separação, de perda de proteção, de se sentir sozinha. Vem muito esses conflitos por trás. E logo na primeira sessão, então, eu pude identificar todos esses registros através do processo terapêutico, da própria técnica, e são registros inconscientes. O que você lembra, a sua lembrança consciente, representa somente 5% dos acontecimentos da sua vida. Porque tudo que você vivencia, desde que você estava na barriga da sua mãe, todas as emoções, vivências, sentimentos, tudo o seu corpo ele vai registrando. Só que o nosso cérebro ele não tem a capacidade de armazenar todas essas informações. Se a gente conseguisse guardar e se lembrar conscientemente de tudo, ficaria uma sobrecarga muito grande para o nosso cérebro. Por isso que o nosso corpo, as nossas glândulas, os nossos órgãos são os principais responsáveis por reter, por guardar, por armazenar essas causas, esses conflitos que a gente vive ao longo da vida. Então foi através de um mapeamento corporal, da própria técnica, que eu pude identificar esses registros inconscientes. Então são ferramentas específicas que identificam essa causa. E quando eu tratei com ela essas causas em sessão, a paciente logo na primeira sessão já não teve mais queda capilar, porque a gente tratou exatamente a causa raiz do problema dela, o que estava gerando desde a fragilidade herdada do avô paterno e todos esses conflitos ao longo da infância, da adolescência e da vida adulta dela que envolviam o quadro da alopécia dela. Então, quando a gente tratou isso em sessão, a queda de cabelo da paciente cessou. Logo na segunda sessão, quando ela retornou comigo, ela já não tinha mais problema de queda de cabelo. Os cabelos já estavam bem mais fortes, já estavam se recuperando, nascendo de novo. Ela também tinha um problema de caspa, de dermatite seborreica, e também foi sanado porque envolviam esses mesmos conflitos de separação, de perda de proteção, de falta de contato, de ausência da figura paterna, de ausência da figura materna, né, também no caso do avô dela, que vinha desde ali a geração do avô dela. Então existem conflitos, causas, emoções muito profundas por trás de todos os sintomas e doenças. E por isso que é muito importante que a gente trate a causa emocional por trás de cada sintoma, tanto da queda de cabelo como qualquer outro sintoma que você apresente. O nosso corpo ele é inteirinho mapeado. Existem emoções específicas por trás de cada sintoma. Tudo isso já é comprovado, tudo isso é mapeado e a biologia explica a origem. E isso é muito libertador, porque quando você entende que por trás do seu sintoma, por trás da sua doença, existem causas bem específicas, como essas que eu te contei aqui nesse vídeo sobre a queda capilar, isso é muito libertador porque você tem exatamente o caminho para melhorar, o caminho para se tratar, que é exatamente tratando esses conflitos, essas causas, a origem primária do seu sintoma ou doença. Então é muito importante que você procure auxílio terapêutico, tá? E aqui não é terapia de conversa convencional. Terapia de conversa convencional e também medicações, elas não atuam na causa raiz no corpo, na causa raiz do problema. Vão aliviar muitas vezes o sintoma, mas não vão atuar na causa primária do conflito, do sintoma. Então é muito importante que você passe em tratamentos integrativos que tratem a causa real, exatamente o conflito original. E tratando esse conflito original, o seu corpo consegue solucionar por completo esse conflito, ressignificar esse conflito e ele passa a se comportar de uma nova forma em caminho à sua autocura e você vai sentindo também os benefícios ao longo das sessões. Então é muito importante atuar nessa causa emocional e biológica por trás dos sintomas. E com a queda de cabelo aqui não é diferente. Existem esses conflitos aí de separação, de contato, de ausência, de perda de proteção. Você conseguiu identificar, você se identificou com essas causas que eu te contei aqui? Coloca aqui nos
comentários para eu saber se você se identificou ou mesmo identificou alguém que esteja passando por isso. Envie esse conteúdo para essa pessoa, para que mais pessoas entendam como o nosso corpo funciona e para que mais pessoas entendam também o poder de autocura do corpo, que ele acontece, o nosso corpo ele se cura o tempo todo. E quando a gente trata essas causas raízes, esses problemas pela raiz, através do corpo, da mente e da emoção, o seu corpo ele ativa o seu processo de autocura e você volta a ter condições de se autorregular, de sentir os benefícios do processo de autocura acontecendo no seu corpo. Eu espero muito que esse conteúdo ele tenha te ajudado. Um grande abraço para você e até o nosso próximo conteúdo por aqui.